começar a resenha aqui para falar sobre os dois reforços que foram anunciados. Foram anunciados não, né? Que o Alexandre Matos foi buscar na Itália, né? O Wallace e Matheus Henrique. Vocês acompanharam aí na semana passada, né? E até assustei, porque o Matheus Henrique eu imaginei que poderia fechar mesmo. O Matos foi lá e fez questão de ir lá no Sassuolo e tudo. Mas o Wallace, ele falou assim, cara, tô aproveitando que eu já tô aqui, né? Não tô fazendo nada, vou lá. Como que você enxergou, Matheus, a contratação desses dois atletas num tempo tão rápido assim, semana passada? Pô, Samuca, foi assim, te falar que inicialmente eu achei loucura, né? Então, como você falou, parece que tem muito tempo que a gente falou do Dudu no Cruzeiro, mas foi um sábado antes, né? Então, um sábado antes a gente tava falando Dudu chegou no Cruzeiro e esse sábado agora a gente tava falando Matheus Henrique e o Wallace chegam no Cruzeiro, né? A situação do Matheus Henrique, de fato, ela já estava muito mais acertada. O Cruzeiro já tinha se acertado com o jogador, ele só precisava fechar os termos junto do Sassuolo. E Alexandre Matos, remoto já é perigoso, né? Presencial, então, ele é fatal. E ele foi lá para a Itália, cara. Chegou lá no Sassuolo, conversou e fechou ali a compra do Matheus Henrique por valores abaixo do que eles estavam pedindo e que interessam bem o Cruzeiro para um jogador que já tinha sido tentado por muita gente, né? E o Cruzeiro foi lá e conseguiu fechar a contratação do Matheus. Então, achei excelente, excelente. E me vem fechando também o Wallace, cara. O Wallace que já tinha se acertado com o Corinthians, né? Assim, não a venda dele, né? A Udinese, eu acho que não tinha resolvido com eles ainda. Mas também tinha outros clubes que estavam interessados no Wallace. Chegou lá Alexandre Matos mais uma vez, né? Apresenta o projeto e eu queria muito entender essa conversa. Porque eu já vi o Alexandre Matos negociar, mas eu nunca vi o Alexandre Matos negociar isso com o jogador. Então eu queria muito ver o Alexandre Matos conversando com o jogador e falando pra ele sobre aquilo que ele tem em mente, sabe? Porque parece que quando o Alexandre Matos apresenta o projeto para os jogadores ficam fascinados, cara. Então, é lógico que são boas propostas, é lógico que ele tá falando ali de coisas boas pro jogador, mas pô, esse poder de convencimento aí é bizarro, né? Então, pegou ali uma situação que o Cruzeiro talvez não fosse o primeiro, não fosse o mais cotado para fechar e conseguiu transformar e fechar com um excelente volante, né? Então, tanto o Alisson quanto o Matheus Henrique, eu não tenho dúvida nenhuma que eles vêm para ser titular do Cruzeiro e para formar talvez um dos melhores meios de campo do país. Né? Há um tempo atrás aí, a gente estava preocupado em quem que ia jogar. Né? Na última semana mesmo a gente estava falando sobre isso, né? Que o Romero não ia jogar contra o Fluminense e a gente, pô, quem que vai jogar? Né? Vai ser o Machado, vai ser outro jogador, ou vai entrar o Japa, ou vai entrar o Ramiro como entrou. E agora a gente tem aí meio que um meio de campo revitalizado totalmente, né, cara? Então eu achei incrível. Eu achei incrível e eu acho que o Alexandre Matos ainda não tá satisfeito, não. Né? Eu falei que ele ia ficar sentido com o que aconteceu e, de fato, eu acho que ele tá. O homem com orgulho ferido é perigoso. Se no normal já é perigoso, né? Imagina desse jeito. Ô, Marcelinho, o Matos vende até avião caindo? Vende. Ah, deve vender, cara. Eu acho que ele fez muito, assim, bons trabalhos e eu acho que, assim, um de destaque foi, tipo, o do Vasco, assim, que ele jogou o Vasco pra baixo. Assim, que é muito bom pro Cruzeiro, apesar de tudo. Mas, assim, tirando a brincadeira, ele fez um ótimo trabalho no Palmeiras, campeão. O próprio Cruzeiro, né? Próprio Cruzeiro, Atlético Paranaense. No Atlético. Então, assim, estruturou vários times. Então, ele sabe montar uma espinha dorsal de um time, eu acho, assim. E me surpreende muito esses jogadores que estão chegando. Eu acho que a gente traria jogadores medianos para bons, assim, apesar de maioria serem, mas assim, são outro gabarito de medianos para bons que eu tô falando, de nível internacional. Então, eu acho que vai despontar aqui no futebol, acho, igual o Matheus não falou, que talvez a gente tenha o melhor meio de campo, eu acho que tá no top 3 aí, se não for o melhor. Então, a gente tem que ver se vai encaixar papel, aquele né? No papel, no papel, sim. Então,
mudamos de patamar, assim, com essas contratações. E igual você estava falando, eu acho que vem mais. Eu acho que não está satisfeito, assim, ainda está cheirando carne, vamos dizer assim, e ele está indo atrás. Então, eu acredito ainda na chegada de um homem da frente e um zagueiro. Então, para complementar, porque assim, apesar desse ano a gente ter saído da Copa do Brasil prematuramente, a gente tem uma competição longa, que é o Brasileirão, e estamos bem na Sul-Americana. E ano que vem a gente pretende ir para, pelo menos, chegar na Libertadores, disputar bem o Brasileirão com elenco bom e a Copa do Brasil beliscar mais uma. A sétima, né? É a sétima, pela sétima mesmo. Fora o Campeonato Mineiro, que aí, nossa, isso aí tinha que acabar um dia. Eu acho que dá pra colocar a base pra jogar. Então, já tá fazendo 4 no Atlético. Assim, ele monta um elenco muito forte e a questão que a gente poderia falar, não sei se dá pra trazer hoje, mas de quem poderia sair desse time, porque são muitas contratações e acaba o elenco ficando muito cheio e subaproveitando algumas peças. Eu até ia aproveitar o gancho, já que a gente tá falando de Matheus Henrique e Wallace. Você fez uma postagem lá de brincadeira com o Lucas Silva, né? Você acha que são dois jogadores para sentar, pro Lucas Silva e o Romero sentarem no banco mesmo? São dois jogadores que chegam para ser titular do Cruzeiro, o Wallace e o Matheus Henrique? Cara, muito acima. Eu acho que é muito acima mesmo. Ainda mais pelo futebol, do momento do Lucas Silva. Acho que o Lucas Silva tá abaixo do rendimento que ele mostrou ano passado, final do ano passado, que foi muito bom. A gente achou que ele não aguentaria, ele foi bem, estava movimentando o meio de campo, mudava o jogo muitas vezes. Hoje não, hoje você vê o cara correndo, o Lucas Silva tentando alcançar o cara. Então, assim, pra mim, é muito claro que eles vão chegar para tirar ele. Tipo assim, é uma deficiência do Cruzeiro hoje. Eu acho que é uma parte muito fraca, é uma coisa que incomoda, assim, eu acho que o torcedor e o treinador, que é um lado que ficou muito fraco por causa dele. E assim, é uma fase. Então, se o cara tiver na mesma, tipo assim, uma fase ruim igual ele, mas eles são superiores, estavam jogando na Europa e tudo mais. Então, eu acho que chega para substituir, assim, sem sombra de dúvida. Para mim, não tem nenhuma discussão. E o Romero também. Apesar de estar jogando bem, no início do ano estava um pouquinho melhor, mas eu acho que sentaria os dois no banco. Ô, Matheus, você enxerga como o Wallace sendo mais ali à frente da área e o Matheus Henrique saindo mais, ou o contrário? Sim, eu concordo também, né? Eu vejo desse jeito. O Wallace como primeiro volante, o Matheus como segundo volante. O Wallace é o volante que mais roubou bola nas 5 principais ligas italianas, não, europeias, né? Então, de todas as ligas, ele é o jogador que mais roubou bola. Então, é um jogador que... E eu acho que pega um pouco também, que são jogadores jovens. Entendeu? Não são jogadores velhos, são jogadores jovens, né? O Matheus Henrique assinou até 2029 com o Cruzeiro. E eu acho que isso faz muita diferença. O Lucas Silva já não é mais um menino, né? O Romero pode não ser mais velho, mas também não tá com seus 22, 23, 25 anos, né? E isso faz diferença. Se o Cruzeiro for jogar com 2 volantes, que eu imagino que seja o ideal ali pro Cruzeiro, eu acredito que vão ser os dois, cara. Por mais que eu goste ali do Romero como primeiro volante, eu acho que hoje o Wallace está acima dele, é superior. E aí vai ser uma questão de como que o Seabra vai montar esse time de fato, né? Então, pra mim, assim que estiverem treinando e estiverem aptos, titular. Mas o lado positivo é que são dois jogadores que são excelentes para serem opções, né? Romero e Lucas Silva. Porque se precisar durante a partida ali, eu acho que podem entrar e contribuir muito. Então, não é para se descartar, né? Mas entender que, nesse momento, provavelmente os dois que chegaram vão ser melhores, né? Cara, se você tem... Se o seu volante reserva é o Romero, você tá bem. Eu acho que você tá bem demais, entendeu? É o que era em 2017, 18, né? Sim. Aquele caso ali já era mais picuinha do Mano, né, cara? Então, assim, vamos lá. Então, o Mano queria ficar lá... Deixa eu te colocar de lateral aqui, né? Mas sem brincadeira, hoje você pode pegar no Brasil, possivelmente o Romero vai ser titular na maioria dos times. E
não vai ser no Cruzeiro porque vai ter um volante melhor que ele. Então você ter ele como opção, pô, excelente. Porque o que aconteceu contra o Fluminense foi isso. O Romero saiu, a gente ficou assim, e aí? Agora, Veio o Machado, mas a gente sabe que tentou em entregar. algum momento do jogo o Machado vai tentar entregar pelo menos um gol. Não, mas foi bem. Tem que reconhecer que foi bem por estar muito tempo sem jogar. Acho que o conjunto foi bom, cara. Ah, não, É, tem que reconhecer. Ali a gente teve, contra o Fluminense, a gente teve uma boa atuação, né, geral ali do setor defensivo, né? Zé Ivaldo e João Marcelo jogaram muita bola. O Machado não foi mal, mas tentou entregar um gol. E é isso aí.